Oi, turma! Esse tutorial, então, eu me proponho a explicar para vocês um pouquinho sobre a parte de formatação do trabalho acadêmico. É uma parte bem relevante do trabalho de vocês e lá no relatório final ele vai ter que cumprir com todos esses quesitos que são prescritivos por diferentes normas que foram compiladas no guia acadêmico publicado pela biblioteca da nossa universidade. Como as normas existentes, elas são prescritivas para alguns tópicos, mas para outros ela deixa o autor escolher, o guia então propõe a fazer uma orientação de padronização naquilo que não é obrigatório pela norma. Vou dar um exemplo. A norma diz que todos os títulos devem ser diferenciados em seu estilo. O trabalho ele só pode ter divisões por meio de títulos, alíneas ou subalíneas. Sendo que na parte dos títulos, a divisão é permitida até o título quinário, ou seja, eu posso ter o título 1, o título 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 e por fim o quinário 1.1.1.1.1. Né? Então seria só um exemplo de sequências de divisão. Para cada um desses diferentes tipos, o texto tem que ser diferente, o texto que está escrito o título. Então, por exemplo, um título primário é caixa alta, né? Ou seja, todas as letras maiúsculas em negrito. Um título secundário, caixa alta, sem negrito. O título terciário escreve normal em negrito. E assim vai mudando os estilos até o título quinário. Como a norma só diz que um tem que ser diferente do outro, o guia da UX então fez uma sugestão de como tem que ser essa divisão. Apenas um exemplo, existem tantos outros de coisas que não são prescritivas e que o guia então mostra como deve ser feito. A sugestão é que vocês tenham esse guia baixado no computador que vocês forem usar para fazer o trabalho, o relatório de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, consultem, olhem no sumário onde está a parte que vocês precisam e tirem suas dúvidas para já ir formatando o trabalho desde o início, de acordo com as normas da BNT. A gente pode deixar para fazer tudo lá no final? Pode! Só que a cada entrega eu vou estar cobrando de vocês a formatação e aí vocês vão ter que ter esse trabalho de voltar e fazer a formatação. Eu entendo que se vocês já forem escrevendo de um jeito adequado, né, com a formatação realizada, vai facilitar a vida de vocês. Existe dentro da biblioteca outros locais que a gente pode estar consultando de fato a verdadeira norma, né? Tanto as de formatações quanto outras normas que existem. A UX tem um convênio que fornece acesso, então, para os estudantes de diversas normas, né? Específicas, tem mais de 500 normas cadastradas. Para ter acesso a essas normas, o aluno tem que ir ou por meio da página da UX ou pelo link que está aqui que eu estou sinalizando para vocês agora, é só acessar. Vocês têm que entrar com o usuário de vocês e vão ter acesso a todas as normas que a UX tem, o pagamento e associação. As trabalhos acadêmicos, obviamente, todas elas estão disponíveis para vocês consultarem. Esse acesso pode ser feito tanto em casa, em qualquer computador que tenha, que consiga, né, acessar o site da UX. No relatório, principalmente no TCC1, poucas partes do trabalho serão sem estar citando outros autores, porque é uma fase de levantamento de informações, a gente está falando de um assunto que outros autores desenvolveram, criaram, validaram, outros fizeram uso e testaram, aplicaram, e são essas informações que a gente precisa coletar para fazer o nosso relatório. Então vejam, a gente não vai ter parágrafos sem estar referenciando de onde nós tiramos aquela ideia. Bom, pode ser que tenha 2 ou 3 parágrafos que vieram da mesma fonte, mas a nossa habilidade em construir um bom relatório se dá a partir do momento que a gente consegue usar diferentes fontes para escrever um texto coeso, amarrado, né, que tenha link entre um parágrafo e outro, seguindo uma sequência lógica.
E vejam, não é um livro, porque se eu quero me tornar especialista sobre o assunto, eu vou lá e eu procuro o livro. O nosso trabalho é um TCC. Ele vai trazer a fonte, ou seja, ele vai trazer aquele autor e aquele conceito importante do nosso tema de pesquisa, mas ele vai trazer o método aplicado, depois a gente vai ter os resultados encontrados, então tem que ser um resgate, né? Um recorte da ideia de diferentes autores sobre o nosso tema. Então, uma dica aqui. Primeiro, vocês têm que pensar em qual é o objetivo do trabalho de vocês. Mesmo que esse objetivo mude daqui a um tempo, nesse momento a gente tem que traçar um para iniciar a nossa pesquisa. Por exemplo, mapeamento de fluxo de valor, aplicação da teoria das filas, usar o método de custeio ABC, enfim, alguns exemplos de temática. Dentro dessa temática, a gente vai ter uma direção, então, de quais autores, de quais livros a gente precisa pesquisar. A gente vai usar, então, os autores referenciados, reconhecidos dentro dessa sistemática para fazer os conceitos, e a gente precisa mesclar com o uso de outros pesquisadores, outros autores que fizeram a aplicação sobre essas ferramentas, por exemplo. Então, a gente vai buscar artigos nacionais ou em journals internacionais, os assuntos mais novos. Entende-se por novas publicações dos últimos 5 anos. Se dentro dos últimos 5 anos não tem muita coisa, vocês vão abrangendo, né? Aumentando aí o espectro, mas é preciso mesclar autores que fundamentaram o nosso conceito com outros autores que fizeram o uso daqueles conceitos e mostrar um pouquinho, então, do que eles encontraram, o que eles pesquisaram. Uma quantidade adequada para o TCC1 de autores é entre 15 e 20 fontes diferentes. Ainda é importante salientar que no TCC1 a gente não tem parágrafos, com exceção ali da parte dos objetivos, objetivo geral, específico, talvez alguma coisinha na justificativa. Fora isso, a gente não tem um parágrafo sem ser citado. Ou seja, tem que aparecer a fonte de onde eu tirei aquela ideia, né, que eu estou escrevendo. Afinal, a gente está aprendendo, ainda somos estudantes, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente ainda não pode fazer afirmações. Outra dica que eu gostaria de dar aqui que é bem importante. Quando a gente estiver inspirado, quando a gente começar a escrever o nosso relatório, a gente deve escrever tudo que vier na nossa cabeça para não perder o momento, ok? Depois a gente volta, lê, penteia, arruma o que está escrito. Mas quando a gente estiver inspirado, baixa a cabeça e escreve, né? Já que a gente vai estar escrevendo, naquele momento a gente já coloca entre parênteses, embaixo, em qualquer lugar, a informação do livro ou do artigo, o número do ano, da página, porque depois, se a gente tiver que voltar, é bem difícil fazer esse resgate. Então, é melhor colocar todas as informações e depois elas não serem necessárias do que ao contrário. Ainda como dica nessa parte, eu sugiro que vocês tentem procurar por alguma tese ou alguma dissertação sobre o tema de vocês, porque daí ela já traz aí um recorte sobre diferentes autores que a gente tem a opção dentro daquela temática, daquela linha de pesquisa. Ainda, pessoal, é importante a gente ter um texto que seja interessante de ler. Então, uma pessoa que vai ler um texto, agora vocês vão começar a ler outros, né, para ajudar na construção do de vocês, não vai se sentir segura se encontrar um texto com erro de português, com erro de sintaxe. Então, também é bem relevante que a gente se preocupe, né, no final, de ter um texto acadêmico bem adequado para um 3º grau. A gente perde a confiança, né? Se a gente encontra um trabalho que, nossa, é bem o tema que eu queria, e lá pelas tantas não tem uma referência ou tá cheio de erros, a gente já nem confia mais que aquele material seja adequado, né? Seja verdadeiro. Então, é bem importante essa parte de cuidar, né? Com português, com tempo verbal. Muito cuidado, pessoal. Depois que vocês lerem, né, o material de vocês vão começar a criar esse senso crítico. Quando a gente está conversando, a expressão verbal, é muito comum a gente usar termos para aumentar, para explicar, para dar uma certa relevância da nossa fala. Então, a
gente usa assim a expressão muito, pouco, bastante, fácil, difícil, diversas vezes. Mas num relatório acadêmico eu já digo para vocês, risquem tudo isso e tirem do texto. Vou dar um exemplo. Digamos que a gente esteja colocando, o faturamento da empresa é bem alto, 500 milhões por ano. Bom, talvez 500 milhões possa ser um absurdo de grande para uma empresa que sempre faturou 200 milhões, 100 milhões. Agora, para as empresas que faturam bilhões por ano, isso seria uma miséria. Então, vejam bem, é muito relativa essa expressão com base na experiência da pessoa. Então, se é importante para o texto de vocês uma informação de quantidade, colocam de fato ou o número ou o percentual, mas não a expressão muito, pouco, bastante. Evitem esse tipo de expressão. E vocês vão ver que ao riscar isso do texto, ele não perde o sentido, ele fica mais limpo, mais objetivo, mais adequado para aquilo que a gente quer colocar, tá? Então, resumindo, né? Dica: pensem qual é o tema de vocês, comecem a procurar todos os materiais que vocês encontrarem que parecem relevantes dentro dessa temática. Leiam, 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 comecem a rabiscar o texto de vocês, mesclando, né, as ideias de diferentes autores e sempre citando de onde vocês tiraram aquela fonte. É bacana também a gente ir mesclando um parágrafo com outro. Eles precisam estar coesos, eles precisam ter lógica entre uma situação e outra, precisam estar linkados, mas para não ficar uma leitura chata, evitem, por exemplo, todos os parágrafos começarem com os autores que vocês usaram para fazer aquelas ideias, aquela construção. Digamos assim, conforme fulano, produção mais limpa significa blá, 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 blá. No parágrafo seguinte, para ciclano, no outro parágrafo. Já para fulano, então vejam que é tudo muito similar. Qual é a estratégia que a gente tem e deve fazer uso? Um parágrafo a gente escreve chamando os autores no início. Então, conforme ciclano, ou para, ou de acordo, ou em conformidade, né? Usem a expressão que vocês quiserem e façam o texto. Já no parágrafo seguinte, a gente coloca o autor lá no final do parágrafo. E aí a gente vai mesclando esse recurso e a leitura vai ficando mais boa de ser realizada, né? Mais adequada. Ok? Além disso, é importante a gente começar a ter clareza de tudo aquilo que a gente precisa saber para formatar um trabalho, esses 4 tópicos que eu estou fazendo o destaque aqui nesse slide. O primeiro deles é citações. As citações podem ser diretas ou indiretas. Entendemos por citação direta aquela que nós estamos copiando e colando no nosso trabalho tal e qual, ou digitando, né, pessoal? Tal e qual a gente está lendo. Seja um livro, um artigo, seja um material que está disponível online ou fisicamente. Se nós estamos escrevendo exatamente como nós estamos lendo, a gente vai chamar isso de citação direta. E se é uma citação direta, a norma diz que tem que ser formatado de 2 jeitos. Se ao terminar a frase ela ficou com menos de 3 linhas, então a gente vai usar aspas. E se ela ficou no início e no fim? E se ela ficou mais do que 3 linhas, então a gente vai ter que fazer o uso de um recurso diferente. A gente vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Vamos usar um espaçamento simples para separar esse bloco, né, de texto do parágrafo anterior e do parágrafo que segue em seguida. A fonte do texto vai ser tamanho 10 e o espaçamento entre linhas desse texto é simples. No material que em seguida eu vou apresentar para vocês de formatação, esse material do Word, vocês vão ver que já existe o estilo citação. Então, acabaram de escrever, vão selecionar o parágrafo que é uma citação direta, vão clicar no estilo citação e automaticamente ele vai ficar nesse modelo que tem que ficar, ok? Lembrando, apenas para citações que ficarem maior do que 3 linhas.
Em citação direta, é obrigatório referenciar o autor ou os autores, assim como ano e página de onde foi tirada aquela citação. Bom, aproveitando, já vou falar que, se estiver durante o texto, é somente o sobrenome do autor que a gente coloca, né? Então, a gente vai colocar normal, só a primeira letra maiúscula, o resto minúsculo, e aí entre parênteses a gente coloca o ano, vírgula, o P de página, ponto, e a página onde estava aquele parágrafo que foi copiado. Se a gente colocar ao final do parágrafo a referência de autoria na citação, aí todo o sobrenome do autor vai estar em maiúsculo. E aí, vírgula, ano, vírgula, P, ponto, e o número da página, fecha parênteses. Se for mais do que um autor, a gente vai citar os dois autores. Se for durante o texto, fulano e ciclano. Se for lá no final do parágrafo, entre parênteses, a gente vai separar um autor do outro usando ponto e vírgula. Nós vamos usar a quantidade de autores até 3. Se um artigo que nós estivermos lendo tem até 3 autores, 1, 2 ou 3, todos eles são citados. Mais do que 3 autores, a gente usa a expressão do latim et al. Et, espaço, al, ponto. E por ser latim, não é considerado estrangeiro, logo não se usa o recurso itálico. Todas as demais palavras que estiverem em outra língua têm que ficar com recurso itálico dentro do trabalho. Por exemplo, mix, setup, layout, hardware, software, né? São expressões comuns que a gente encontra e aí tem que estar em itálico. Ainda, eu fiz uma citação indireta. Então, citação indireta é aquela que eu li num lugar, mas eu escrevi no relatório com a minha própria interpretação, com o meu próprio jeitinho de escrever. A maior parte do trabalho vai fazer uso da citação indireta. Eu acho que a gente deve fazer uso da citação direta somente para aquilo que é bem relevante, que a gente quer destacar, que a gente quer trazer um conceito para de fato mostrar ele. Senão a gente acaba usando mais a citação indireta. Até porque é bem comum que a gente construa um parágrafo com as nossas palavras, mas que a gente leu em 2, 3 livros diferentes, ou 2, 3 materiais, pode ser artigos, livros, né? E aí a gente faz a nossa própria ideia. O que vai acontecer? Nós vamos ter que colocar todos aqueles autores desses 3 materiais que eu consultei para fazer a citação daquele parágrafo ou daqueles parágrafos que eu acabei de escrever. Então, é comum a gente encontrar, né, lá dentro de parênteses, fulano, ponto e vírgula, ano, separa com ponto e vírgula de novo, coloca o outro autor, vírgula, ano. Aí a norma não é prescritiva. A minha sugestão é que a gente coloque ou por ordem de relevância de autores, ou por ordem alfabética os autores. Eu, particularmente, gosto de fazer uso do recurso ordem cronológica. Então, eu coloco sempre primeiro os autores que tem o ano mais antigo de publicação até os mais atuais. Dentro do parênteses, a gente separa com ponto e vírgula os diferentes autores e durante o texto a gente separa com vírgula. Ainda, para finalizar essa questão das citações, ficou faltando apenas a questão do apud. O que é apud? Em latim significa citado do outro, né? É um artifício que a gente tem a nosso dispor para ser usado, mas que, inclusive, ele deve ser evitado. Quando é que a gente usa? Quando a gente não conseguiu ter em mãos a fonte original. Então, se eu estou escrevendo sobre inovação, por exemplo, e a gente sabe que o autor que fala de inovação é um autor que já faleceu, que ele escreveu seus livros lá em 1958. A gente não tem acesso a essas obras. Então, a gente pega autores que citaram ele e usa o apud. Fora isso, pessoal, a gente evita, tá? Então, bom, eu li um artigo, tem lá uma citação bem adequada, eu quero fazer uso dela, só que lá no artigo que foi a prof. Michele Ottobelli Bertelli quem escreveu, ela usou um outro autor, o Montgomery, por exemplo.
e eu não consegui acessar o livro, eu não consegui o material do Montgomery. Então, eu vou usar o que a Bertelli escreveu com base no que ela leu do Montgomery. Agora, se eu tenho acesso ao livro, eu tenho que obrigatoriamente pegar a obra original e fazer uso dela na citação lá do meu texto, ok? Então, aí quando a gente usar essa opção do APUD, como é que vai ficar? Nesse exemplo, né, que eu peguei um parágrafo lá da Prof. Michele e coloquei no meu trabalho. E lá no final do meu parágrafo que eu coloquei a referência. Então, eu vou colocar, abro parênteses, coloco Montgomery, vírgula, o ano, a expressão APUD, Bertelli, vírgula, ano, vírgula, página, se for uma citação direta. Fecha parênteses. E lá nas referências eu vou citar apenas a referência completa do artigo Bertelli, porque era esse que eu estava olhando. Vejam, eu só posso fazer citação nos materiais que eu tenho acesso, ok? Então tem que ter esse cuidado também. Por fim, eu esqueci de mencionar que nas citações indiretas não é obrigatório eu fazer uso da página para fazer a citação durante os parágrafos. É opcional. Então, nas citações diretas, eu tenho que colocar ano e página. Nas indiretas, é obrigatório apenas o ano. Caso eu queira colocar a página, eu posso. Como é que uma pessoa que está lendo vai se diferenciar? Vai saber, então, se é direta ou indireta? Bom, se tem aspas ou recuo, é porque é uma citação direta. Se não tem nada disso, é porque é uma citação indireta. Existem outras particularidades de citação, então se vocês forem traduzir um texto, se vocês forem usar um destaque, para tudo isso tem que ter cuidado, então de colocar grifo nosso, tradução nossa. Aí para esse tipo de coisa eu peço para vocês olharem então ou as normas ou o guia que tem exemplos disso, ok? Vamos agora, então, falar um pouquinho das referências. Essa é outra parte que costuma dar bastante trabalho na hora da gente fazer, né, a formatação do nosso texto, mas bem importante. Na oficina de dados, possivelmente, a bibliotecária mostrou para vocês um dos recursos possíveis de serem usado, que é o MOR da UFSC. Qual que é o problema? Se vocês escreverem errado ou selecionarem o tipo errado, obviamente vai ficar errado no trabalho de vocês. Então, é importante que vocês tenham clareza de conhecer um pouquinho, né, sobre as regras de formatação no que tange a construção de referências, para ao menos poder validar se de vocês está certo ou não. Dicas básicas. Na lista de referências deve ficar apenas os autores que foram citados durante o texto. Eles são colocados em ordem alfabética. A entrada se dá pelo sobrenome, se separa do nome com vírgula e o autor pode escolher se ele vai querer colocar o nome do autor abreviado ou por extenso. Se optarem por colocar em extenso, padronizem para todo o documento. Se optarem por colocar abreviado, para todo o documento. É a única parte do trabalho todo de vocês que a margem é só colocada alinhada na margem esquerda. Todo o resto do trabalho, a margem é justificada e somente nas referências que fica pela margem esquerda. Ainda se os materiais que vocês acessaram, eles são disponibilizados na internet, é obrigatório vocês colocarem na referência disponível em e colocar o link, né, do ambiente onde se encontra o material acessado e colocar acessado em, dia, mês e ano, ok? Então, é obrigatório. Ainda que nas referências, é importante vocês terem o cuidado de terem referências tanto de livros quanto de artigos, que deem conta, né, de explicar um pouquinho como estão as tendências nesse assunto, então referências mais atuais, e terem o cuidado, né, de terem uma quantidade significante aí de autores do tema de vocês para fazer uma boa fundamentação teórica, uma boa introdução no trabalho acadêmico de vocês. Para as referências, então, a norma é a NBR 6023,
Ou olhem ali no material da UX, no guia, fala bem certinho de diversos tipos diferentes de materiais que vocês têm. Porque se for um livro, tem algumas regras. Se for um artigo, é outras. Se for uma página de internet, um blog, uma norma, são outros critérios. Minha dica é, simplifiquem. Quando a gente vai fazer uma referência, a gente tem os elementos que são obrigatórios para compor aquela referência e tem os elementos que são opcionais. Eu sugiro que vocês usem apenas os obrigatórios. Por quê? Porque se vocês colocarem numa única referência um opcional, para todas as referências daquele tipo, vocês terão que padronizar com o mesmo elemento opcional. Vou dar um exemplo. Eu fiz a referência completa de um livro e quis colocar a quantidade de páginas que tinha esse livro, que é um elemento opcional. Para todos os livros que eu referenciar, eu terei que colocar a quantidade de páginas que tinha o livro. Ok? Bem, seguindo para as alíneas. As alíneas, então, é um recurso utilizado para a gente fazer formatação no nosso trabalho de divisão de tópicos. Então, no mínimo, a gente vai usar no capítulo dos objetivos específicos. É a separação do texto por tópicos, mas não pode usar ponto, estrelinha, qualquer recurso que não sejam as alíneas. O que é alíneas? São as letras do alfabeto, A, B, C, D. Só que a norma ela é prescritiva. Antes de aparecer alíneas no texto de vocês, é obrigatório ter um parágrafo que finaliza com 2 pontos. As alíneas, elas têm o início em letra minúscula e elas terminam com ponto e vírgula, exceto a última que termina com ponto final. Quando uma linha tiver um texto que ocupe mais do que uma linha do texto, a segunda linha e todas as outras, se existirem, devem ter o início abaixo da primeira letra da frase da linha e não da letrinha da própria linha, ok? E por fim, se eu tiver que fazer uma outra divisão dentro da minha linha, aí a gente usa o estilo subalíneas, que são hífens ao invés de serem as letrinhas. E aí eles são usados entre uma alínea e outra linha. Nessa parte de alíneas, já vou mostrar para vocês como que tem o estilo dentro do Word, que eu já estou deixando pré-formatado para vocês fazerem uso. Por fim, aqui eu destaco então a parte das ilustrações. As ilustrações são todos os recursos que a gente coloca no nosso relatório que não são texto. Então, podem ser quadros, tabelas, figuras, gráficos, podem ser outros elementos, mapas, fotos, que a gente tenha feito uso para ilustrar a nossa pesquisa. Quando é que a gente vai ter uma lista própria para ilustração? Quando houverem mais do que 3 tipos iguais da mesma ilustração. Então, se eu tenho 3 ou mais tabelas, eu vou criar uma lista própria para tabela. Assim para quadro, assim para gráfico, assim para qualquer tipo que eu queira criar. Normalmente, a gente tem 1 ou 2 gráficos, então a gente acaba que não faz uma lista própria de gráficos. E chamamos tudo de figura, porque daí tudo que não for texto, nem tabela, nem texto organizado em forma de quadro, vai ser figura. Bem, é obrigatório que durante o texto a gente faça a chamada dessa ilustração. Então, lá no texto a gente vai encontrar conforme figura 1, ou ilustrado no quadro 4, ou demonstrado na tabela 1. Logo depois do texto, mais próximo possível dele, vai vir essa ilustração, ou essa tabela, ou esse quadro. Logo depois é obrigatório colocar a fonte, mesmo que seja de autoria própria. Então, se fui eu que criei aquela tabela com base dos dados nos meus resultados, o autor vai ser ou autor, ou elaborado pelo próprio autor, ou o meu sobrenome, mas vai ter o recurso da fonte, ok? Lá no meio do texto, então, a primeira letra da figura, do quadro, da tabela é em maiúscula, o resto é minúscula. Eles são diferenciados por números
Então, número 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem necessários. Depois vem o título. Então, no título a gente vai chamar, por exemplo, figura, aí vai colocar um travessão e logo depois o título daquela figura. Produtos comercializados na empresa X. Aí vai vir a ilustração, vai ter uma borda nessa ilustração e logo abaixo a fonte. Fonte é tamanho 10 e fica alinhado na margem esquerda da nossa ilustração. Já o título ali da figura, ou da tabela ou do quadro, é fonte normal do texto, tamanho 12. Quando que eu sei se eu devo usar uma tabela ou um quadro? Quando eu quero organizar os dados de um texto, né, ou usando números, e eu não quero deixar escrito por extenso, eu quero organizar num quadro, porque eu estou comparando ou estou relacionando, mas for somente texto, isso é quadro. Agora, quando forem números, mas esses números provêm de uma análise financeira ou de dados estatísticos, aí eu devo usar tabela. A diferença entre um quadro e uma tabela é que o quadro tem margem ao redor todo ele é fechado, como se ele estivesse dentro de um quadrado. Já as tabelas possuem as laterais, direita e esquerda, aberta. Tabela também é obrigada a ter um cabeçalho e uma linha totalizadora lá no final, porque afinal, ficou repetitivo, né? Ela é formatada, né, prescritiva por uma regra que diz que tabela usa dado estatístico para ser classificada como tabela. Então tem que ter esse cuidado. Ainda, pessoal, para finalizar aqui, eu sei que está longo, mas é bem importante a gente ir falando disso. Todo o nosso texto, ele vai estar fazendo uso, então, desses recursos. Citações, aí vão vir linhas, ilustrações. E aí, a página do nosso texto tem que terminar sem ficar linhas em branco. Então, se eu estou escrevendo e agora vou colocar um quadro e sobrou lá 4, 5 linhas, né, um espaço em branco na minha folha, eu preciso ou escrever mais coisas, ou puxar um texto que estava lá atrás para frente. Eu tenho que, de alguma forma, preencher todo esse espaço em branco e depois apresentar minha tabela, minha figura. Pois bem, para a figura não tem o que fazer. De fato, não tem como dividir uma figura no meio, então a gente vai ter que escrever mais coisas no texto. Mas para quadro e para tabela, a gente pode e deve quebrar elas se for o caso. Então, se a gente está ali escrevendo, coube ali uma parte da tabela numa folha e o restante da tabela vai ficar em outra folha, a gente precisa repetir o cabeçalho e usar as expressões continua logo abaixo do título dessa ilustração e na folha seguinte, antes do cabeçalho da tabela, né, ou do quadro dessa ilustração, a gente usa a expressão continuação, se ainda vai ter uma outra folha, ou conclusão, se a gente já está na folha que finaliza ali a nossa tabela, nosso quadro, nossa ilustração. Então, tem exemplos disso no guia acadêmico de formatação da universidade. Tá? Mas é importante ter essa clareza. E esse é um ajuste fino que eu costumo dizer, que a gente deve estar fazendo somente quando já está meio que pronto o nosso capítulo. Porque senão a gente vai ficar escrevendo, revisando, mudando alguma coisa e se preocupar com isso durante a construção do texto, de fato é só perder tempo, porque pode ser que vá mudar. Então, bom, meu texto está avaliado, está construindo, meu orientador já voltou, disse que está adequado, agora eu vou ter esse olhar de cuidar da formatação e verificar se todas as minhas páginas finalizam o texto, né, ou a ilustração até o término da página. A única exceção se dá quando a página seguinte é um capítulo novo, um capítulo primário. Nesses casos, a gente não precisa ter o texto terminando lá no final da página. Somente essa exceção. Atenção para a questão do plágio, quando a gente estiver fazendo uso, né, de outros materiais que foram publicados ou escritos por outras pessoas, e a gente não fizer a referência dessas pessoas, que isso se chama citação, né, o nosso material pode ser considerado plagiado.
Então, existem aqui arquivos orientativos em relação a isso, há normas da universidade que dão conta de explicar o que é um plágio. Aqui, para ser breve, a minha dica é: sempre usem a citação e coloquem, né, de onde vocês estão tirando a ideia daquele material. Por outro lado, pessoal, não adianta eu pegar uma obra e aí fazer a citação de tudo, mas quando a gente vai comparar com outro material, é 3, 4 páginas igual ao artigo ou mesmo TCC que outro colega já fez. Isso também é considerado plágio. Vale ressaltar que desde o semestre passado eu uso um software que ele olha todo o material disponível na internet, ele olha todos os nossos e-books e ele olha todos os TCCs já elaborados pelos acadêmicos do nosso curso e me retorna, né, a quantidade de percentual de que ele encontra igual e coloca até onde está igual com esses outros materiais. Então, lá na entrega final de vocês, por isso que eu pedi para vocês o arquivo em PDF no Webfolio, eu vou passar todos esses materiais pelo plagiador e se der um percentual maior que 15%, eu vou devolver para vocês, junto com o orientador, pedindo para refazer as partes que ficaram com suspeita, né? Enfim, mostrando que pode ser plágio. Então, muito cuidado nesse sentido. Agora vamos entrar propriamente dito na parte do arquivo Word. Quem quiser fazer uso, não é obrigatório, é uma sugestão que eu faço no sentido de auxiliar a vida de vocês no que tange a formatação. Então, eu disponibilizei no acervo da disciplina o modelo, né, de relatório que vocês podem estar utilizando para fazer a formatação do trabalho de vocês. Dicas importantes. Já falei isso em aula, mas vamos gravar aqui também. É importante que vocês utilizem sempre o mesmo sistema operacional para digitar o relatório de vocês. Ao acessar o modelo, vocês vão perceber que já existe a capa, contracapa, a folha de aprovação, os elementos opcionais, como dedicatória, agradecimento, enfim, todas essas partes previstas estão aqui neste modelo. Para o TCC1, as partes que ainda não são obrigatórias, vocês vão deixando em branco, e lá no término do TCC2, então, vocês precisam estar com todas as folhas preenchidas. Aqui eu deixei, né, o recurso, este que eu estou destacando, a clicar, né, para poder mostrar para vocês algumas coisas importantes, mas depois vocês deixem desmarcado, porque, eu não sei, cada um tem um jeito, né, mas no meu entendimento atrapalha na hora que eu vou digitar. Eu deixei aqui de propósito para eu chamar a atenção de algumas coisas. Bem, pessoal, a primeira coisa, tudo que está aqui pré-formatado tem como base os estilos de formatação. São eles que permitem a criação e depois, então, a atualização por parte de vocês dos sumários automáticos, por exemplo. Os estilos estão aqui. Para vocês ficarem com uma listinha e abrir uma outra caixa que vai mostrar todos eles, basta clicar nesse botãozinho aqui, ó, pessoal. Ao clicar, vai abrir uma caixinha, tá? Com todos os estilos pré-formatados. Se vocês ficarem copiando de outros locais e colando aqui, quando a gente cola, vem com os outros tipos de formatação junto. E aí, essa nossa listinha de estilos começa a ficar bagunçada e começa a ter problema de formatação. Então, o ideal é que quando a gente usar o recurso de copiar e colar, a gente vem aqui, colar, especial, sem formatação, ok? Bom, nessas partes iniciais, vocês precisam mudar, então, apenas aqui o nome de vocês e o título do trabalho. Os elementos opcionais, então, como o próprio nome já diz, é opcional, vocês vão colocar somente se vocês quiserem, e essas partes principalmente lá no TCC2. Aqui é importante ressaltar, né, que ao término de cada um destes capítulos tem uma quebra de página, que significa justamente isso, tudo que eu escrever aqui, e se usar mais um pedacinho de uma folha, o tópico seguinte deve sempre começar numa folha nova. Então, isso já está ajustado. E também saliento para vocês observarem que está sem número de páginas, porque
a norma diz que é apenas a partir da introdução que eles devem aparecer. As listas de figura, então, elas já estão todas automáticas, só que para elas aparecerem aqui, lá durante o texto, o estilo de formatação precisa estar correto. Então, para atualizar, basta clicar com o botão esquerdo aqui do mouse e pedir para atualizar campo e ele vai atualizar a lista. Para que traga todas as figuras do texto de vocês para cá, é importante que lá no trabalho de vocês, as figuras, né, os títulos das figuras tenham sido selecionados e marcados com o estilo figura. Né? Aqui não está aparecendo, mas quando vocês abrem a caixinha, vocês vão encontrar o estilo figura. Então, selecionou figura, quando a gente atualizar esse campo, todos os estilos que tiverem com o nome figura vão aparecer aqui. Por vezes, e eu não sei explicar o porquê, quando a gente atualiza, toda a lista fica em negrito. Né? Então, você não tem que selecionar toda ela e tirar o negrito, porque ela não deve estar com o recurso negrito. Da mesma forma, pessoal, vai ter a lista, né, de quadros, de tabelas. Então, se é quadro, o estilo que está previsto é quadro. Se é tabela, você tem que selecionar o título da tabela e aí chamar aqui o estilo tabela. Se é texto normal, é esse normal. A ilustração, de fato, a imagem, eu criei esse estilo imagem porque daí ele já elimina espaços antes e depois da própria imagem, porque a norma é prescritiva. Ela diz que o título tem que ficar bem junto da imagem, tá? E logo depois da imagem, do término do quadro ou do término da tabela, tem que ter fonte. Então, eu também criei um estilo chamado fonte, que automaticamente fica sem espaçamento, fica com o tamanho 10. Então, é só ir usando estes estilos para cada parte do trabalho que fica tudo certo. A lista de abreviaturas e siglas é uma lista opcional. No caso de usá-la, vocês precisam colocar aqui todas as siglas que aparecerem no trabalho de vocês. A primeira vez que uma sigla ou uma abreviatura é apresentada no texto, ela deve ser escrita em ordem extensa, por extenso, e ao término a gente coloca entre parênteses a sigla. Por exemplo, digamos que eu estava lá na introdução. As normas colocadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí logo depois aqui, né, entre parênteses, ABNT, segue o texto. Quando eu for citar a ABNT de novo, aí eu vou chamar somente pela sigla. E aí, aqui na lista de siglas, a gente coloca todas as siglas que estiveram presentes no texto em ordem alfabética. O sumário, ele é composto, então, pelas divisões de títulos do relatório de vocês. Ele pode chegar até a divisão quinária. Aqui no exemplo, nós temos até a terciária, ok? Quando vocês clicarem com o botão direito e pedir para atualizar, pessoal, eles vão juntar tudo, não fica esse espacinho aqui. Aí, o que vocês precisam fazer? Selecionarem todos os tópicos aqui do sumário. Às vezes, ele muda o espaçamento de 1,5, daí vocês cliquem aqui, pedem para deixar entre linhas de 1,5 centímetros, deixem 0 para o espaço de antes, 0 para o espaço de depois, e logo aqui na frente, né, dos títulos primários, vocês dão um Enter, para deixar, então, os capítulos separados por um espaço, como pede a norma, ok? Outra coisa importante, é essa quebra de seção aqui, que permitiu este modelo estar contando e mostrando as páginas a partir do tópico de introdução. Se vocês deletarem essa quebra de seção, vai bagunçar toda a parte de numeração automática das páginas de vocês. Então, cuidado, né, ao usar ali o deletar e tal, para não estarem deletando uma linha que não deveriam. Quando a gente clicar aqui novamente, não vai aparecer essas informações, ok? Elas estão ali, mas elas não estão visíveis. Aqui, turma, mostrando então a formatação da parte das alíneas.
vocês acabaram de escrever o texto de vocês e vocês querem que fique no modelinho de alíneas. Basta selecionar o texto, vir ali nos estilos e escolher aqui alíneas. A primeira vez que vocês forem usar, turma, ele vai colocar todo o texto de vocês um pouquinho para o lado direito. E a norma diz que tem que ficar alinhado bem certinho aqui, estão vendo? Então, se isso acontecer, e eu não sei por que acontece, vocês precisam vir aqui e ajustar, usando esse botãozinho aqui, a margem. Automaticamente ele vai corrigir para deixar bem certinho e nunca mais ele vai cometer esse equívoco. É só na primeira vez. As próximas linhas que vocês forem usar, ele sempre vai continuar contando a partir da última linha. Então, aqui acabou no E, aqui começou no F. Para voltar a ser A, basta clicar com o botão, com o mouse, né, aqui no botãozinho direito e pedir para reiniciar em A. Às vezes acontece da margem e para lá de novo, vocês vêm aqui, chamem o recuo, pede para alinhar certinho e nunca mais vai ter o problema de sair do alinhamento. São detalhes, mas que se a gente não explica, acaba ficando fora e dando um trabalhinho para vocês aí no que tange a formatação acadêmica. Os títulos, então. Eles já estão aqui no modelinho, mas vocês terão que ir usando outros conforme necessidade. Então, título 1 é para os tópicos primários, que você tem um número na frente. Título 2, 2 números na frente. Título 3, 3 números na frente. Já está todo formatado para ele sempre ir seguindo a sequência dos tópicos onde eles estão. Então, vocês não precisam ficar se preocupando em acertar, porque ele vai ajustar a divisão exatamente como precisa ser. Qual que é o detalhe que vocês têm que ter atenção? A caixa de texto dos títulos primário e secundário já estão formatadas para ficar em caixa alta, ou seja, títulos todos com letras maiúsculas. Então, mesmo que vocês escrevam no trabalho de vocês esses títulos em caixa baixa, automaticamente ele fica em caixa alta. Qual que é o detalhe? Quando forem atualizar o sumário, lá no sumário vai buscar exatamente como vocês digitaram. Então, às vezes está certinho aqui e no sumário está errado. Dica e atenção, escrevam sempre com caps ligado, deixem tudo em caixa alta, para depois não ter problema lá no sumário. No próprio modelo de arquivo, eu deixei exemplos, então, né, de figura, ela já está formatada aqui com estilo figura, a fonte, já deixei um quadro aqui respeitando exatamente as margens de 16 centímetros, a fonte, deixei um exemplo de tabela, vocês podem ir dando Ctrl+C, Ctrl+V para usar, se quiserem criar outras, fiquem bem à vontade, só tentem deixar adequado aí as normas acadêmicas, ok? Também quero chamar a atenção, aproveitando aqui, da numeração. A numeração, então, ela tem uma fonte 10 e tem que ficar 2 centímetros das margens. Isso já está certinho aqui nesse modelo, é só não mexer na configuração que não teremos problema. Aqui mostrando, então, aquela caixa de estilos que eu falei para vocês, ela fica visível para vocês assim que vocês clicarem nesse botãozinho, e é aqui que vocês vão ir fazendo a formatação do trabalho de vocês. Então, seja digitando, ou seja, copiando e colando sem formatação partes de texto, se colarem sem formatação, já vai buscar a formatação que está aqui no relatório. Se for aqui, então, por exemplo, o texto normal. Se eu clicar aqui nesse título, vai estar figura. E assim por diante. O que é importante aqui? Quero falar do exemplo de citação para vocês. Se vocês selecionarem todo esse texto que está no estilo normal, procurarem aqui pelo estilo citação, vocês vão ver que automaticamente o texto se ajusta para o modelo citação. Aqui está o exemplo, ó, pessoal. Ficou então com aquele recuo de 4 centímetros da margem esquerda, um espaço em branco, né? Depois aqui do texto,
A fonte é tamanho 10, o espaçamento de entrelinhas é simples, ou seja, 1.0. Citação direta tem que ter a indicação de fonte, né, autoria, vírgula, ano, vírgula, página. Então, aqui faltaria acrescentar essas informações. A norma também é prescritiva no que tange a textos. A gente não pode ter um título abaixo do outro sem que haja um texto entre eles. Então, vocês sempre terão que escrever algum texto quando abriram algum título, ok? Aqui um exemplo de tabela. Vejam, a tabela sempre tem um cabeçalho, as laterais são abertas e a linha que começa uma tabela, aqui eu estou destacando ela, ó, ela tem uma espessura mais grossa que as demais. Então, tem que ter cuidado com esses detalhes. Aqui mostrando, então, que o título está no estilo tabela, que automaticamente, quando a gente for lá na lista de tabelas, atualizar a lista, automaticamente vai chamar para aquele sumário esta tabela. Se a gente, sem querer, colocar esse texto todo aqui no jeito tabela, todo esse texto vai aparecer lá no sumário. Então, tem que ter cuidado para não usar os estilos onde eles não devem ser usados. As referências possuem, então, o estilo referências bibliográficas, que daí já vai deixar o texto com entrelinhas simples, alinhados à margem esquerda, fonte 12. Então, se vocês usarem ele, já vai estar adequado. O que ele não faz? Ele não coloca o recurso de negrito nos locais que tem que ser usado. Porque se for livro, é no título. Se for artigo, é no nome dos anais, que é anais 3 pontinhos, ou o próprio nome do diurno, quando for um diurno. Então, como eu já havia dito, para cada tipo de obra, existe um modelo de referência a ser usada, e vocês terão que ter esse cuidado para fazer a lista de referência de vocês. Eu ainda deixei, por fim, né, no modelo de relatório que vocês têm disponível, uma página para anexo, uma página para apêndice. Lembrando que apêndice é todo aquele material que vocês não querem deixar durante o texto, porque ele é grande e acaba quebrando um pouco a sequência de leitura, mas que foram vocês que desenvolveram. E anexo também é aquele material que vocês querem deixar aqui atrás do trabalho, para não quebrar a lógica de leitura do material, mas que foi a empresa ou um autor, enfim, era uma publicação que já existia, não foi desenvolvido por vocês. Então, relembrando, apêndice, material desenvolvido pelo próprio autor, e anexo, materiais já existentes. Finalizo então essa apresentação, pessoal, pedindo para que vocês tenham o cuidado de sempre usar os estilos próprios aqui para formatação. Qualquer dúvida vocês me escrevam, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pelo AVA. Sempre que possível eu estarei retornando para vocês. E vocês também me encontram, podemos agendar horários no sábado de manhã, ou vocês me encontram nas quartas-feiras, vespertino e noite, na sala V, na sala 302A, perdão, lá do bloco V. Então, bloco V, sala 302A, quarta vespertina ou noite. Um abraço e um ótimo trabalho para vocês.